tudo bem? E aí, como que você está? Espero que esteja tudo bem, é muito bom ter você aqui, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar do tema de empresário ou empreendedor, o que que eu sou? O que isso vai me ajudar nisso? Por que é importante eu saber disso? Para mim é a mesma coisa, não muda na minha vida saber se é uma coisa ou outra. Uma coisa eu vou te dizer, conhecimento é a única coisa que nunca é suficiente. Sempre você tem que ter um pouquinho a mais. Muda e muda muito, agrega e agrega muito você saber. Você saber se posicionar, você tem uma melhor comunicação. Você ganha créditos com isso. Você saber o seu posicionamento, você sabe se portar e se posicionar perante a sociedade. Isso traz valor para a sua marca, traz valor para o seu negócio. Fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai identificar as diferenças de um para o outro e saber se posicionar. E com isso, sua marca só tem a ganhar. Afinal, para que você trabalha tanto? O que você faz tanto? Você está construindo o seu negócio. Então, se você está construindo o seu negócio, você precisa se preocupar como você está, o que você faz, como está posicionada a sua marca. Não é verdade? Então, vamos lá para o vídeo. Então vamos lá falar sobre a diferença de empreendedor ou empresário, olhando para o nosso mundo de laços? O que você é, né? Você sabe qual é a diferença? Tem diferença? Por que tem diferença? Em que eu estou aí mais me adequando nesse momento? Eu sou um empresário ou eu sou um empreendedor? É importante você saber a diferença pelo simples fato de você ter um posicionamento diferente. Conhecimento é algo que ninguém tira de você, então quanto mais, melhor. Saber distinguir uma coisa da outra traz propriedade no seu falar. E é essa diferença que eu quero trazer aqui para vocês, voltado mais para o nosso universo de laços aí, para a gente saber em que eu tô, o que eu sou, né? Como que eu posso ter esta definição. Então vamos lá. O que você é? Eu trouxe aqui, com base em pesquisas, eu trouxe uma definição de empresário e de empreendedor. Essas duas informações, elas são relevantes para seu posicionamento, para o posicionamento da sua marca. É importante que a gente tenha isso. Não é do nada esse assunto. Ele não é assim, caiu aqui, não tinha o que fazer, foi falar de empreendedor ou empresário. Não. O seu posicionamento é o que faz o diferencial. Então, você saber o que você é, já que essas palavras estão muito próximas, são palavras muito usuais. Às vezes você pode ser um empresário empreendedor. Às vezes você pode ser só um empreendedor, ou às vezes você pode ser só um empresário. Então, essas características, essas definições aí são importantes para o seu posicionamento também. Uma coisa que você vai ver com recorrência eu falar é assim, a gente ter a postura de dono do negócio. E ser dono do negócio é você saber quem você é, o que você faz, como você faz, né? Como que vai se posicionar referente a isso. E para ficar fácil de entender, eu trouxe aqui as diferenças dos dois, tá? De forma bem breve, de forma mais genérica, para que fique de fácil entendimento, a gente pode ir para a linha de que empresário é quem tem uma empresa. Então, quem tem um CNPJ. Se você tem um CNPJ, você é um empresário. Se você é MEI, MEI já tem CNPJ. Você é um empresário. Então, você tendo CNPJ, você já é um empresário. Legalmente, você já é um empresário. Então, o empresário, ele precisa ter uma empresa. Geralmente, ele inicia com a aquisição de algum negócio, que ele vê potencial para aquilo, ele compra ou ele investe, né? Ele gerencia, ele cuida, ele gera ali os recursos, ele vai administrando ali os recursos. Ou ele herda isso, ou ele vê oportunidades e compra. Compra franquias, compra pontos e assim ele vai empresariando os negócios. Ele possui competências administrativas para a perpetuação do negócio. O que significa isso? A visão dele é do que estou agora e o que eu
tenho que fazer para chegar lá na frente e ter esse resultado. Então, a visão dele é mais a longo prazo. É uma visão de como que eu faço, qual constância que eu tenho que ter nessas ações para que eu possa manter o meu negócio ativo. O que que eu tenho que fazer hoje na minha loja de laços, na minha empresa de laços hoje? Vamos imaginar que você tem essa empresa de laços, você seja um empresário. O que que eu tenho que fazer para que eu me mantenha no mercado daqui a 2, 3, 5 anos? Como que eu vou posicionar a minha marca? Então, essa visão analítica, essa visão de administração, ela é muito ativa nos empresários, justamente porque esse olhar administrativo faz com que você amplie a sua visão, você estude mais, você estude o mercado, você estude o clima, você estude ali, clima que eu falo é clima organizacional, tá? Você estude ali como que está se portando, como que você está evoluindo, o que você precisa investir para que seu negócio evolua, não só a curto prazo, mas a longo prazo também. Já o empreendedor, necessariamente ele não precisa ser dono de uma empresa. Pode ser um empregado, pode ser uma pessoa autônoma que quer agora começar em um negócio. Qualquer pessoa pode ser um empreendedor. Qual é a característica principal? As coisas que mais são relevantes e mais atenuantes, assim, quando a gente olha para o empreendedor. Ele tem ideias, ele quer inovar com essas ideias, ele realiza essas ideias. Então, ele pensa, vê que aquilo pode ajudar, contribuir, valorizar ainda o produto dele e ele cria, ele desenvolve, ele realiza. Ele se denomina pelas atitudes e comportamentos empreendedores. Quem já viu alguns vídeos aqui, eu já falei sobre algumas competências, sobre algumas atitudes empreendedoras, sobre a questão da disciplina, sobre a questão do posicionamento. Então, algumas competências empreendedoras, algumas atitudes empreendedoras são muito observáveis nesse tipo de pessoa. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem, mas o Sebrae ele tem um programa, que foi um programa desenvolvido com base em estudos, um programa da ONU, que só o Sebrae aplica no Brasil, que se chama Empretec. E quem faz essa imersão nesse curso sai de lá uma outra pessoa, porque é um banho de empreendedorismo, mas de uma forma em que é tangível para o seu negócio. Dá o caminho das pedras, ensina você a caminhar em cima das pedras ali para te mostrar qual o resultado que você vai ter. E ali as bases são as 10 competências do empreendedor, que eles fizeram um estudo sobre isso. Então, foi feito uma pesquisa com um número de pessoas, onde foi constatado que quem tinha as competências empreendedoras, dentre aquelas pessoas, tinha sempre essa similaridade, era sempre igual, referente a essas competências. Então, por isso que hoje esse estudo se tornou em um programa, e esse programa é passado em todo o Brasil. Se você tiver a oportunidade de fazer um Empretec pelo Sebrae, vá, faça. Com certeza você vai sair de lá renovado. Então, de forma bem sucinta, aqui eu trouxe para vocês que, se a gente for denominar empresário, é quem tem uma empresa e quem tem essa visão a longo prazo. Já o empreendedor é quem não necessariamente ele tem uma empresa e ele busca inovar com aquele produto. Se você jogar hoje no Google empreendedor e empresário, eu tenho certeza que vai aparecer algumas analogias, como eu vi das pesquisas que eu fiz, que traz ali, por exemplo, vamos dar um exemplo do morango. Qual é a visão do empresário? O empresário ele compraria o morango por R$5 e venderia ele a R$5,50, por exemplo, a R$6. E quando tem uma visão empreendedora, quando é um empreendedor, ele compra o morango a R$5 e ele faz ou um sorvete de morango, ou um suco, ou então ele personaliza e ele consegue customizar aquela embalagem, aquela entrega, de forma em que o que ele comprou por 5, ele consiga vender por 10, por 12. Então, isso é uma visão empreendedora. Quando você pega o seu material de laços e você consegue não só transformar em algo simples, mas transformar em algo que ainda ninguém fez,
Isso é uma visão também empreendedora, isso é uma inovação. Se eu for trazer uma ideia aqui para o mundo dos laços, a gente pode ir para a linha de que você pegou o seu material, você fez a junção, a mistura de dois laços. Eu tenho até um exemplo aqui referente a isso. Mas você fazendo essa mistura, você criou um laço novo, você já está inovando. Quando você personaliza a sua embalagem, quando você cria uma embalagem nova, você já está buscando um diferencial de mercado. Isso é uma visão empreendedora. Vamos para um exemplo aqui, ó. Trouxe para vocês esse exemplo, tá? Aqui a gente tem de um lado a Maria e de outro lado a Ruth. Poderia ser o Pedro, poderia ser o João, poderia ser a Paula, independente. Aqui é só a nomenclatura, que a gente vai analisar a situação. Então vamos olhar esse exemplo. Qual dos dois, para ficar bem concreto, o que vocês aí já vão fazendo essa análise? O que seria empreendedor e o que seria empresário, tá? A Maria ela começou a fazer acessórios de cabelo. Depois de algum tempo e estudo, conseguiu abrir a sua empresa e a sua loja em um lugar estratégico da cidade. Por meio de estudos e cursos, identificou grande oportunidade e já está analisando a possibilidade de abrir a segunda loja. O que vocês acham? O que seria? Quais são os pontos que a gente tem aqui que levam ao entendimento do que é um e do que é o outro? Vamos para o exemplo da Ruth aqui, ou do Pedro, de quem achar aí, pode mudar, utilizar o nome que quiser. A Ruth começou a fazer laços e tiaras para a filha e depois começou a vender. Como sempre estava estudando sobre os laços, um dia resolveu fazer uma mistura de dois tipos de laço e criou um laço exclusivo. Ficou muito feliz e sempre divulgava seu produto nas redes sociais. Aqui a gente tem um outro exemplo. Qual seria um e qual seria o outro? Qual é o empresário e qual é o empreendedor? Aqui eu trago a resposta para você. As características que a gente tem na situação aqui da Maria levam a entender que ela é uma empresária. E a da Ruth, ela é uma empreendedora. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês a diferença. A Maria, ela estudou. Quando eu falo esse estudo aqui, a gente está falando um estudo, uma visão de mercado, para ela abrir a empresa. Então, ela é um pouco mais analítica, ela foi ver, foi em um lugar estratégico. Então, se a gente denomina aqui um lugar estratégico, então já houve um estudo anterior de onde é o posicionamento da loja, qual é o movimento, se tem muitas crianças, se não tem crianças, se tem lojas de roupa próximo, ou se tem sorveteria, ou então se tem esses outros pontos que atraem o público dela. Então, se é um lugar estratégico, ela precisou fazer essa análise. Por meio de cursos e estudo, identificou grandes oportunidades. Então, ela estava sempre buscando, se capacitando para melhorar a marca dela, para melhorar o negócio dela, e já está analisando a possibilidade da segunda loja. E agora a gente vai analisar aqui quais são os pontos, né, que levam ao entendimento que a Ruth ela é uma empreendedora. Eu vou voltar aqui um slide. Ó, a Ruth ela começou a fazer laços e tiaras para a filha dela e depois começou a vender. Então, eu acredito que essa seja a realidade de muitas pessoas que começaram no ramo dos laços. Depois que viu, então nem teve a base, que é entender de negócio, entender de como confeccionar, como é que é dado o seu preço, entender essas particularidades. Então, ela já foi direto começar a vender. E depois, ela gostava tanto de ver essas questões de mistura de laços, de papo, de mexer com as fitas, que ela acabou criando um laço novo. Ela inovou, ela trouxe algo novo. E esse inovar não é só criar um laço. Inovar pode ser uma embalagem diferente, pode ser um mimo, pode ser a forma de você abordar o cliente, a forma de você atender o seu cliente, uma surpresa no pós-venda, um cartão fidelidade no pós-venda. Então, tem inúmeras formas de você inovar. Não necessariamente com um laço, como foi o exemplo, tá? Só trouxe aqui esse exemplo para ficar mais concreto na nossa forma de análise. Ela ficou muito feliz e foi divulgando aquilo nas redes sociais, então foi se comunicando, foi trazendo fazendo com que essa inovação fosse conhecida para muitos. Então, aqui, de acordo com a análise que eu fiz, a gente tem a Maria como uma empresária, dona de uma empresa legal, e a Ruth como empreendedora.
A Ruth pode ser uma empresária? Pode. Ela pode depois ser MEI, abrir sua própria empresa e ela vai ser uma empresária empreendedora ou empreendedora empresária. Assim como a Maria também. Uma coisa não substitui a outra. As duas elas podem se complementar, mas uma coisa é diferente da outra. E aí, com base em todas essas informações, o que isso é relevante? O que eu ganho sabendo disso? Quando você entende muito bem o que é e qual a diferença de um para o outro, você vai saber se posicionar. Você vai conseguir dizer, não, eu sou empreendedora do ramo de laço, eu inovo com o meu produto. Ou num discurso, onde você tem muito esse discurso, é quando você vai fechar um atacado, quando você vai falar com outro lojista, quando você quer vender a ideia da sua marca, você precisa saber o seu posicionamento para que você possa saber se comunicar com a outra pessoa, você possa trazer segurança, você possa mostrar à pessoa e o nível de conhecimento que você tem do seu negócio. Essa segurança, às vezes, fecha muito mais rápido um projeto seu do que aquela insegurança, aquela retração de, eu não sei o que eu sou. Não, você precisa se conhecer como dona do seu negócio. Seja ele empresária com CNPJ, seja ele com aquelas competências empresariais bem definidas, ou como empreendedora que é, com as competências empreendedoras que tem. Então, o maior ganho de saber essa diferença é isso. Você sabe como se posicionar. E a posição que você ocupa, a forma como você se comunica, fala muito sobre você. Fala muito sobre a sua marca. Fala muito sobre você nas redes sociais, a forma como você se posta, a forma como você se faz conhecida. Então, é importante entender essa diferença para que você saiba qual a posição que você está hoje e como que você mantém uma comunicação da sua pessoa, da sua marca e do seu negócio para aquisição de futuros negócios também. O nosso negócio, o nosso ramo de laços, ele é um ramo lucrativo, ele é um ramo muito interessante, ele é um ramo que a gente tem clientes nascendo todos os dias. Então, a gente sempre vai ter um laceiro ou uma laceira de sucesso, um laceiro ou uma laceira fazendo negócios ou criando novos negócios dentro desse mercado, porque nossos clientes, eles nascem todos os dias. Os nossos clientes, eles fazem 15 anos, eles fazem o aniversário, eles casam e todos esses eventos demandam um lindo acessório. Então, já que eu sei que o meu negócio ele pode ser muito próspero, então só depende de mim conhecer a fundo esse negócio, estruturar para que aí sim eu possa perpetuar o meu negócio, eu possa me tornar um empresário de sucesso, um empreendedor de sucesso. Viu quanta informação bacana? A gente às vezes confunde achando que é tudo parecido, que é tudo a mesma coisa e não é. Tem diferença. E saber essa diferença vai te ajudar a posicionar a sua marca, eu tenho certeza disso. Deixa aqui nos comentários se você é empresário, empreendedor ou se você é ambos. Eu gostaria muito de saber. Bom, te vejo no próximo vídeo, mas antes de você me dar tchau, se inscreve aí no canal. Não custa nada, rapidinho clicando aí, você consegue se inscrever e ficar antenado aí para os próximos vídeos que virão. Tchau, tchau!